Oiê, eu sou a Bia e eu tô aqui para mais um episódio do Cultura. Mas antes de começar esse novo episódio, que vamos combinar, tá demais, eu vou pedir para você pausar e ir lá conferir o primeiro que eu postei semana passada, tá? Lá eu explico certinho como vai funcionar o quadro do Cultura, os dias que eu vou publicar episódio novo e também um pouquinho da história de Jane Jacobs, né? Se você não sabe quem é Jane Jacobs, ela é uma mulher que revolucionou com sua forma de olhar, de enxergar o urbanismo, né? Então, não vou dar mais spoilers, vai no episódio anterior, confere e volta pra cá que a gente vai começar o episódio de hoje que tá demais. O tema de hoje, então, é diversidade cultural. E primeiro, antes da gente começar a abordar, eu gostaria de explicar, pra gente pensar um pouquinho, o que é cultura, né? O que é considerado cultura? Então, cultura é tudo que molda a gente, né? Molda o nosso comportamento e, principalmente, a nossa identidade. A cultura é uma forma da gente viver, né? Se refere à linguagem partilhada, às nossas crenças, os valores, as normas, os nossos comportamentos e até objetos materiais que são passados de uma geração para outra. Tudo isso carrega cultura. Vamos começar primeiro falando sobre a cultura brasileira, né? Então, o que formou, né? Como formou a cultura brasileira, o que a gente vive hoje, coisas da nossa culinária que a gente não sabe, mas que vieram, é uma bagagem para a gente, vieram de outras culturas, e hoje a gente, enfim, hoje está enraizado na gente, né? Então, a formação da cultura brasileira, ela resultou da integração de elementos das culturas indígenas, do português colonizador, do negro africano e também de diversos imigrantes. E vou falar de forma bem breve, mas a cultura indígena, por exemplo, contribuiu na nossa culinária, né? Utensílios de caça e pesca, por exemplo, a rede. Então, a rede de pesca é uma contribuição, né? Uma bagagem da cultura indígena para a gente. A portuguesa também, né? Lenda de folclore, muita parte veio deles. A cultura africana, a gente tem muita influência da cultura africana, principalmente na parte do Nordeste, né, do Brasil. Salvador, por exemplo, foi a cidade que recebeu o maior número de negros e sobreviveram vários elementos culturais lá. Então, por exemplo, o traje de baiana, né, com turbantes, saias rendadas, braceletes, instrumento de música, tambor, né, cuíca, berimbau. Então, muita coisa veio deles para a gente. A alimentação, gente. Vatapá, acarajé, cocada, pé de moleque. Quem nunca comeu um pé de moleque? Isso é tudo bagagem da cultura africana, né? As danças e até as manifestações religiosas, né? Tipo o candomblé na Bahia, a macumba no Rio de Janeiro. Então, a gente tem que entender primeiro que a cultura é isso, né? A característica, é o que dá a identidade de cada povo, vamos dizer assim, né? E o Brasil tem diversas identidades, diversas contribuições de outras culturas, e isso é maravilhoso, né? Isso torna a gente rico, literalmente rico. Então, um ponto, além da gente entender, né, da onde veio a nossa cultura, é também saber o que significa o culturalmente diversificado, né? O sociólogo Dr. Caleb Rosado, ele é especialista em diversidade e multiculturalismo, e ele descreveu 7 ações importantes envolvidas na definição de multiculturalismo, e eu queria compartilhar com você para a gente entender melhor, né? Então, o primeiro ponto é reconhecimento da abundante diversidade de culturas que existe hoje, né, no nosso país, em tudo que a gente faz, que é o que eu falei uns minutos antes. Respeito pelas diferenças, reconhecer a validade de diferentes expressões e contribuições culturais, valorizar o que as outras culturas nos oferecem, incentivar a contribuição de diversos grupos, capacitar as pessoas para se fortalecerem e outros para atingir o seu máximo potencial, sendo críticos dos seus próprios enviesamentos e celebrar, ao invés de só tolerar as diferenças, né? A fim de trazer unidade através de diversidade. Então, são pontos assim que a gente precisa levar para a vida, né? Primeiro, conhecimento.
Então, entender como foi formada, como que a nossa cultura surgiu, né? Tem bagagem de quais outras culturas, para a gente respeitar, para a gente entender, para a gente se entender. Então, quando a gente estuda cultura, a gente está se entendendo, a gente está entendendo os nossos porquês. Então, é muito importante. E, obviamente, respeitar. Às vezes, uma cultura X bem diferente da nossa, tem outros comportamentos, outras crenças, e fica aquela questão de intolerância, né? É diferente do meu, então não é legal. É diferente do meu, então talvez não seja bom. Isso daí é um preconceito, é é como se fosse uma sombra, né? Que deixa a gente literalmente no cantinho, na escuridão. E essa escuridão que eu falo é ignorância, né? A gente fica preso a um ciclo ali. Nossa, esse grupinho aqui é o meu e esse grupinho é o melhor, esse grupinho é seleto, esse grupinho é puro, e os outros que pensam diferentes, que agem de forma diferente, são inferiores. Mas, na verdade, a gente está tendo influência e convivendo e consumindo, e, enfim, tudo da outra cultura e a gente nem está sabendo, né? Então, a informação é, obviamente, muito importante. Informação e respeito. Outro ponto também que eu quero trazer para você é por que a diversidade cultural é algo positivo, né? No que ela soma para a gente. Então, a diversidade cultural ela é importante porque no nosso país, os locais de trabalho e as escolas está cada vez mais sendo constituído por vários grupos sociais, raciais e étnicos. E a gente pode aprender uns com os outros, né? Mas primeiro a gente tem que ter um nível de entendimento sobre o outro. E aprender sobre outras culturas ajuda a gente a compreender diferentes perspectivas, né, dentro do mundo que a gente vive. Então, enxergar, né, pelo olhar do outro. E ajuda, obviamente, a dissipar estereótipo negativo e preconceito sobre diferentes grupos sociais. Então, a diversidade cultural ajuda a gente a se reconhecer e a respeitar as formas de ser que não são necessariamente nossas, que é do outro. Então, para uma criança, né? Se você tem filho, ou se você convive, você tem um irmãozinho, enfim, ou você mesmo. É importante, muito importante você ter contato com outras culturas, você conhecer, você pesquisar, você ir atrás, porque vai te fazer ver a vida com outros olhos, sabe? Vai te fazer você enxergar pelo viés do outro. E, gente, isso daí é impagável. Literalmente, é impagável. Então, é muito importante que a gente abra o nosso leque e não fique preso no nosso grupinho, né? A gente vê o além, enxergue o além. Então, para que, à medida que a gente interaja com os outros, a gente pode construir pontes, né? De confiança, de respeito, de compreensão entre as culturas. E, além disso, a diversidade torna o nosso país um lugar mais interessante de se viver, né? Como pessoas diferentes culturas e que contribuem para várias outras formas de pensar, de agir, de conhecer, com novas experiências, né? Agora falando de coisas palpáveis, novos pratos, novas comidas, novas línguas e roupas, né? A moda. Então, a cultura, gente, ela tem um papel, como eu posso dizer, uma presença importante em tudo. Sabe? Em absolutamente tudo. Da moda ao prato culinário, a línguas, ao marketing, né? Falando agora, já que eu sou formada, a tudo. Então, é muito importante. É um enriquecimento cultural. E, por fim, para encerrar o episódio de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre como a gente pode apoiar a diversidade cultural. E o primeiro ponto, obviamente, é a gente aumentar o nosso nível de compreensão sobre outras culturas. Então, ter contato, seguir canais no YouTube, seguir perfis no Instagram de pessoas de outras culturas para a gente aumentar o nosso conhecimento e evitar ignorâncias, né? Evitar o famoso eu não conheço, eu não tenho contato, então para mim é ruim, não vou respeitar, enfim. Evitar isso. Então, quanto mais a gente conhece, menos ignorância, né, sai da gente, menos a gente ofende, enfim. Então, é bom a gente ter esse nível de conhecimento, sim. E outro ponto é evitar impor valores, né, os nossos valores a outras pessoas. Então, respeitar.
né? Entender que os nossos ideais são os nossos ideais. A gente não pode impor nada a ninguém. E nem usar a religião como pauta para isso, né? Ah, minha religião diz que se fizer YZ, você vai para o inferno. Tudo bem, mas a religião, ela é sua, né? Então, você tem que seguir a sua religião e impor ela apenas a você. O outro tem a liberdade, o livre-arbítrio de fazer o que quiser e de acreditar no que quiser e de seguir o que quiser. Outro ponto também, né, que a gente pode ajudar muito, apoiar muito, é ser proativo na escuta, né? Então, acolher pessoas que têm a ideia, o comportamento diferente dos seus, ideais, né, diferente do seu. E a gente pode aprender muito com isso. Então, ouvir as pessoas, né? E não, nossa, essa pessoa está falando coisa que eu nem acredito. Sai daqui, não quero nem te ouvir. Não, vamos ouvir, vamos entender, né? Vamos estar aberto a ideias diferentes. Às vezes a gente pode até mudar as nossas próprias ideias. Às vezes a gente tem uma ideia engessada e outras pessoas podem abrir os nossos olhos, né? E é basicamente isso. Então, é entender, é aceitar que existe, sim, outra cultura, existe, sim, o outro, e que o Brasil, como outros países, mas o Brasil mais que nunca, está cheio de diversidade cultural e enriquecimento cultural, e a gente tem que aprender mais, ouvir essas pessoas, aprender com elas e deixá-las somarem na nossa cultura para cada vez mais o país ser rico, né? Rico e cheio de pessoas com ideias brilhantes, visões diferentes e diversidade. Então, para encerrar o episódio com chave de ouro, vou falar aqui as 5 cidades com maior diversidade cultural do mundo. E se você está pensando em fechar esse episódio, calminha, calminha, porque tem uma cidade brasileira aqui, você vai gostar de saber. E para fechar esse episódio com chave de ouro, eu vim falar as 5 cidades com maior diversidade cultural no mundo. Então, vamos começar. Sydney, né, que é, enfim, é a cidade mais populosa de toda a Austrália e Oceania. Ela é uma miscigenação cultural, então se você pensa em fazer intercâmbio, claro, quando a gente faz intercâmbio a gente quer, né, a cultura do local, mas Sydney tem muitos imigrantes. Nova York, não preciso nem falar. Toronto é uma das cidades mais multiculturais do mundo, né? A mistura de sotaques lá é muito, muito bonita. Singapura, né, na Ásia. E, para fechar com chave de ouro, o nosso queridíssimo, nossa cidade maravilhosa, São Paulo. Vocês acharam que eu ia falar Rio, né? Mas não, São Paulo. E se você ainda não conhece São Paulo, eu acho meio difícil, mas se você não conhece São Paulo, eu vou deixar aqui alguns lugares que você pode ir para ter essa experiência de culturas diferentes, né? Então, falando um pouquinho, né? Se você quer ter contato com as raízes japonesas, o bairro da Liberdade não tem outro, tá? É maravilhoso lá. É literalmente uma experiência japonesa dentro de São Paulo. Muito legal. Se você quer ter contato com uma cultura mais italiana, Moca e no Bexiga. Perfeito. 2 bairros que você consegue ter uma experiência muito legal. E tradições judias, o bairro do Bom Retiro. Então, se você vai para São Paulo, anota aí esses bairros que eu falei, dá uma passadinha lá para você ter essa experiência, ter esse contato. É muito legal, é muito bacana e enriquece a gente, né, culturalmente falando. Então é isso, o episódio chegou ao fim, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou desse episódio, eu vou pedir para você classificar aqui no Spotify com 5 estrelinhas o nosso podcast, tá bom? Então dá 5 estrelinhas, depois vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, História Alternativa. Pode ir lá que eu tô esperando. E segue a gente no Instagram, porque por lá você fica sabendo de todas as novidades do podcast, tá bom? Tanto do podcast de terça-feira, do História Alternativa, quanto do Cultura de sexta-feira, tá bom? Então é isso, um super beijo no seu coração, até o próximo episódio de sexta-feira e tchau, tchau!